Dias atrás, um editorial do jornal Cidade e uma matéria de nossa amiga Carla, na sua página 3, chamam a atenção para um problema muito sério em todas as cidades, que são os imóveis abandonados. E essas matérias, essas crônicas colocadas no jornal Cidade informavam um triste episódio. Nesses dois imóveis foram encontrados dois corpos, pessoas que foram mortas ali, nesses imóveis abandonados em situações criminosas que estão sob apuração. E aí vem à tona a discussão de como que a sociedade, como o poder público pode tratar a questão desses imóveis que são abandonados, muitos deles há anos, outros até há décadas abandonados por diversas questões. Precisamos entender que existe imóvel que aparenta um certo abandono e imóveis que são considerados abandonados e a legislação tem um tratamento diferenciado. Sabemos todos que um imóvel que porventura apresente lá um certo abandono, mato alto, concentração de lixo, enfim, toda a ordem de problemas, o vizinho pode denunciar isso aos órgãos públicos, o vizinho pode eventualmente bater às portas do judiciário solicitando providências, medidas judiciais, para que obrigue esse vizinho a cuidar, a evitar que aquele imóvel se torne nocivo a toda a vizinhança e toda a coletividade. Isso quando você consegue encontrar o proprietário, quando você consegue encontrar o administrador daquele imóvel. Então existem medidas, o poder público pode notificar, o poder público pode multar, um juiz pode determinar sob pena de multa que aquele vizinho corte o mato, cuide de todas as suas instalações, enfim, para que haja um convívio pacífico, até porque a função social da propriedade deve ser exercida dentro de um contexto social econômico. Não posso ser dono, não posso ser proprietário e achar que faço e que cuido daquele imóvel da maneira que eu quero. Não. A Constituição determina que a propriedade vai ter uma função social. E assim é repetido pelo Código Civil, artigo 1228, o Estatuto das Cidades, as leis orgânicas dos municípios e também os planos diretores, dando os contornos de como você deve usar adequadamente a sua propriedade, dentro do contexto da função social da propriedade. Mas quando você identifica o proprietário, quando você identifica alguém que possa tomar providência, o problema é menor. O grande tema aqui é o imóvel efetivamente considerado abandonado, considerado vago. Nessas situações, nós temos mecanismos jurídicos sim. Além do artigo 1276 do Código Civil, nós temos a Lei 5.028, aqui de Rio Claro, do ano de 2017, que traz os contornos de como o poder público vai tratar desses imóveis efetivamente abandonados, nos quais não se encontra nenhum tipo de morador, de ocupante, de proprietário, e normalmente são imóveis para os quais não há o recolhimento dos tributos. São imóveis que têm uma dívida ativa incrível e você não consegue identificar nenhum responsável. Numa situação como essa, o poder público, através dos mecanismos dessa lei, que complementa então o Código Civil, o poder público vai, a partir de uma denúncia ou a partir de uma fiscalização, vai determinar um procedimento em que vai ser dada ampla defesa dentro do devido processo legal e o proprietário então será citado, será intimado, ou alguém que possa efetivamente responder, ou um curador, e após todos os devidas garantias do devido processo legal, então esse imóvel vai se tornar vago e em até 3 anos virá para o patrimônio do município e o município vai então dar o destino que melhor interessar à coletividade dentro do conceito da verdadeira função social da propriedade. As matérias publicadas no Jornal Cidade são importantes, chamam a atenção porque nós temos em todos os 4 cantos da cidade diversos imóveis numa situação de abandono. Quando se for possível encontrar o proprietário, o administrador, medidas podem ser tomadas pelo poder público, bem como pelos vizinhos, no sentido de determinar e solicitar ao judiciário medidas de imposição de obrigações àqueles proprietários. Porque nós temos surtos de doenças transmitidas por mosquitos, cujos criadouros são muito férteis nesses imóveis abandonados. Nós temos riscos de desabamento, nós temos riscos criados no sentido de permitir ali a concentração de usuários de droga, de criminosos, de se esconder produtos roubados, enfim, toda a ordem de problemas que esses imóveis abandonados trazem ao contexto do dia a dia da cidadania.
E falando em cidadania, não basta só esperarmos do poder público ações. Nós também, todos nós, podemos bater as portas do poder público denunciando a existência de imóveis que nos parecem efetivamente abandonados, para que o poder público tome as suas providências, declare vago e e traga esse patrimônio, então, para o contexto do patrimônio público, destinando a uma função social dessa propriedade. Temos o texto constitucional, temos o Código Civil e temos a Lei 5.028 de 2017 no município de Rio Claro. Portanto, todo o arcabouço jurídico existe. Basta que nós, cidadãos, e basta que o poder público faça dentro do contexto da legalidade aquilo que melhor interessa para a coletividade.